porque anunciar o evangelho não é escolha, é missão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Rota 916, o melhor, ou o seu melhor podcast de estudo da Bíblia. Antes de mais nada, já vou fazer a convocação para você aqui, porque enquanto antes, né, a gente conseguir falar é melhor, mas ativa o sininho, compartilha esse canal, se inscreve, né, no canal, porque é mais uma forma da gente conseguir alcançar a pessoa, alcançar aquela pessoa que você gostaria que chegasse essa mensagem, tá? E hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre o tabernáculo. A gente está discorrendo ao longo desses últimos episódios sobre o Êxodo e a gente culminou aqui em aprofundar um pouquinho mais sobre o tabernáculo, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o processo do santuário, e para compor essa mesa e conversar com a gente sobre isso, ela tá muito boa. Aqui tá comigo o Danilo. Fala, Danilo. Fala, galera, vamos para mais um estudo aí, ansioso, tem bastante coisa pra gente conversar, pra gente atender, pra gente aprender, vamos pra cima. Bom demais, a gente tá aqui com o Greg. Mais um, o último da temporada, né? Vai ser especial, vamos pra cima aí que o assunto é bacana. Bom demais, e a gente tá com o Vitório também. Fala, Vitório. Tudo bem, pessoal? Parece que tô virando rotina eu finalizar a temporada, né? Tá tipo isso já, né? Tá tipo isso. Você fica aguardando, né? Fica ali só esperando o 13º. Aguardando pro final, né? Só pro final. O Vitório, para quem não conhece, é um dos integrantes aí da parte técnica. Ele que tá compondo a nossa equipe aqui na mesa. Exatamente. Se você acompanhou toda a temporada, já apareci em 2 episódios atrás. Alguns episódios atrás. Agora, Já pode pedir mais... música, né? Já posso pedir uma verdade, é o terceiro, já dá pra pedir música. Boa. Gente, para começar, a gente nada mais, nada menos importante do que te trazer Deus para essa conversa, para ele estar presente aqui com a gente. Vitório, você ora pra gente, cara? Com certeza. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Estamos reunidos aqui, Senhor, falar da Tua palavra, estudar e fazer aquela recapitulação da lição. Pai, sabemos que está finalizando mais um episódio, mais uma temporada, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar para que venha mais e mais temporadas, Senhor, para a gente falar da Tua palavra, Senhor, e propagar o Evangelho. Amém. Senhor, meu Deus, é isso que eu te peço, Senhor. Coloca o Teu Santo Espírito hoje aqui para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprender mais ainda sobre Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, vamos lá então. A gente falou um pouquinho, se você acompanhou os últimos episódios, né? A gente trouxe um pouco sobre até Êxodo 35, tá? Então, nesse episódio aqui, a gente vai trabalhar um pouco do 35 em diante. Então, tem hora que a gente vai pro 40, tem hora que a gente vai voltar pro 39, pro 38 e 35 e assim por diante, tá? Então, não necessariamente a gente tá seguindo exatamente a cronologia da Bíblia ali, né? Capítulo por capítulo, mas simplesmente de uma forma mais fácil de passar esse conhecimento para você e aterrissar melhor, tá? E a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que, cara, não adianta nada a gente querer libertar alguém da prisão para deixar ela solta ali no mundo, sem direção, sem rumo, sem nada, né? E é a mesma analogia que eu trago pro processo de Deus, né? Deus atuar com o povo de Israel. Não adiantava Deus querer tirar o pessoal de Israel, da terra do Egito, né? E deixar eles lá, como diz aqui, o pessoal fala muito a Deus dará, né? Não sei de onde surgiu essa frase, mas tem isso, né? De deixar Deus dará, deixar à toa. Ele queria estar com ele, presente com esse povo, né? E o tabernáculo, a tenda, era uma forma de ter esse reencontro, é a forma de ter essas pessoas para próximo, né? De ter a presença de Deus ali junto a eles, apesar de toda a nuvem, toda a glória apresentada a todo momento, tá? Então era uma forma de Deus olhar para eles e comunicar com eles, né? Dizendo, agora eu tô aqui e eu quero caminhar com vocês. Eu falando isso me lembrei, não tem nada a ver, mas me lembrei o Cristiano Ronaldo, a comemoração dele falando, eu tô aqui. E era a mesma coisa que Deus queria fazer pro povo. Queria mostrar, ó, eu tô aqui com vocês. E apesar disso, né, para quem não sabe, eu vou trabalhar um pouquinho ali na frente, o tabernáculo, né? Mas o tabernáculo em si nada mais é do que o santuário. Só que lembra que lá na época de Moisés, né, não tinha todas as paredes, cimento, tão fácil assim, e eles eram peregrinos, né, então eles estavam andando pelo deserto. Então não podia ser uma coisa que fosse engessada ali, né, fixa, porque, pô, eles estavam indo para a terra de Canaã, eles ficaram 40 anos ali peregrinando. Desmontavam e montavam. Exatamente, então não tinha, por isso que você vai ver muita das coisas, né, apresentadas aqui, tinham que ser feitas, né, com peles, com
tecido, porque tinha que ser montar e desmontar. E desmontar, né? Não Tem dá uma para facilidade pegar pra isso. tijolo e carregar o tijolo ali, não tem como. parede né? Embora inteira. hoje na modernização já existe, né? As casas exatamente. pré-moldadas, você já pode transportar uma casa inteira. Mas já. ali não dava como. Então por isso que a gente vai trazer isso. Só que, até avançando um pouquinho mais, né? Como a gente conversou, o tabernáculo ali era principalmente para ter a presença de Deus, né? E Deus enchia o tabernáculo em alguns momentos com a glória dele. Né? Era visível, não era só falar, era visível a glória, né? E eu queria soltar essa primeira pergunta para vocês, para a gente discorrer, que é o enchimento do tabernáculo ali com a glória de Deus revela qual que era o propósito da libertação de Israel? O que ele revela sobre esse propósito da libertação de Israel, meu povo? Um dos maiores objetivos do povo ser resgatado do Egito era que era que o povo tivesse um profundo relacionamento com Deus. Esse relacionamento ele vinha seguido de 2 pilares: servir e adorar a Deus. E através dessa servidão e adoração a Deus, você apresentava o povo de Israel, um povo separado das outras nações. Quando a gente entra para essa pergunta que você faz diretamente para a presença de Deus no tabernáculo, a gente já vê um dos pilares da parte de Deus sendo concluído, que era o íntimo relacionamento com Deus. Através desse relacionamento, dessa aproximação, de forma mais abrangente e até mesmo mais intuitiva, você tinha o servir e o adorar a Deus. Total. Na verdade, você roubou todas as minhas palavras. Mas é isso, cara. Eu acho que, vindo do contexto lá que vocês falaram aí, o povo veio da libertação da escravidão. Eles foram libertos da escravidão do Egito, né? E Deus, ele queria... Eu vou chover no molhado aqui, você falou tudo já, mas... Bora. Ele queria habitar no meio do povo. E para ter um relacionamento com o povo, porque a libertação não tinha que ser só física, ela tinha que ser espiritual também. Então, mas só que como é que eles iam só com relacionamento? A libertação espiritual ia ser só com relacionamento. E eles estando ali vendo a presença de Deus a todo momento, é a mesma coisa que você vê um amigo todo final de semana, daqui a pouquinho, você vê uma vez por mês, depois você vê daqui uma vez por semana, você vai estreitando os laços, né? Então, nesse sentido, a libertação não física, espiritual, que era o propósito de Deus. Sim. E puxando um gancho de você, eu vou fazer igualzinho o Greg, vou ver no molhado aqui. Mas pegando um gancho bacana, é que Deus queria restaurar o relacionamento já que foi quebrado no Éden. Boa. E também, ele sempre estava demonstrando já que ele queria um relacionamento com eles. E Sempre dando o primeiro passo, né? Sempre dando o primeiro passo. Era a nuvem, era a coluna de fogo, daí depois vem a presença vai quase literal dele no tabernáculo. Isso sempre foi para mostrar que ele quer um relacionamento. Ele sempre dá o passo, só que ele quer que a gente... E para cumprir uma promessa também, né? Porque ele falou que eu vou ser o seu Deus. Então o povo ele era duro, o povo era chucro. Então se não tivesse uma coisa visível ali, talvez ele não acreditasse. A gente acredita que você Deus está comentou. aqui nesse momento. Eu até deixei marcado aqui, ó. Eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. Sim. Ele fala essa frase aí no Antigo Testamento tem inúmeras as vezes que ele fala essa frase, mas a gente também não pode esquecer de fazer uma correlação com os dias de hoje, os dias atuais, né? Porque se adorar a Deus e servi-lo, ele se estende a hoje. E às vezes no estudo, dentro de um estudo, a gente pode se limitar isso ao povo de Israel, assim como era na lei do sábado. Muitas pessoas defendem hoje a questão da guarda do sábado como que fosse feito para os judeus, mas sendo que Deus estabeleceu o sábado já na criação do Éden, já no jardim do Éden. E muito mais as outras leis, antes da aliança no Sinai, eles já guardavam os mandamentos de Deus. Então você tem aqui um comparativo a gente está estudando uma história de um povo de Deus para adorar, para servir, e esse relacionamento que ele quer estabelecer, como que será estabelecido? Foi estabelecido através de Cristo, pela sua morte, mas também nós viveremos eternamente com Deus, se assim a nossa fé permitir. Eu queria trazer um ponto em relação a tudo isso, que é estranho de pensar que era mais uma forma do povo entender a glória de Deus, né? Porque não sei se você pegou em alguns outros momentos,
Mas Deus já estava manifestando a glória dele em outras horas, né? E o principal era o maná. Quando você vê lá, que a gente até leu, quando tem o maná ali de cara com eles, a primeira coisa que Deus fala é que o povo iria ver a glória de Deus através do maná. Exatamente. Né? E aí, quando diz que a glória de Deus é a sua santidade, a própria santidade de Deus, o maná, ele era muito santo, tanto é que no sábado não caía maná. Né? Era todo separado para que de sexta à noite, de sexta do pôr do sol, né, em diante, de toda sexta caísse dobrado para que eles pudessem comer durante o sábado. A glória de Deus, além de revelar a sua santidade, revelava o seu caráter, o caráter de cuidadoso, de bondoso, principalmente de cuidado. Pô, meu povo precisa comer. Tá lá o maná, trazendo para ele, né, esses pontos. E aí vem também e revela a presença amorosa com a bondade de Deus. Mais uma vez, um Deus misericordioso, um Deus tão bondoso que se preocupa com o outro apresentando o pão. Então, isso para mim é muito, muito bacana, esse enchimento da glória de Deus, revelando o propósito, né, que meu povo é separado, já trazendo o maná antes, então não era uma coisa do nada ali, a glória de Deus estabelecida no tabernáculo, mas mostrando era como se fosse assim, se o maná não está sendo suficiente para vocês verem a minha glória, mesmo eu falando que seria a minha glória, agora, então, vocês vão ver, dito e feito aqui, né? Propriamente dito, okay. Não tem como vocês esquecerem que a glória está aqui. Outra forma bacana da revelação da glória de Deus era naquele momento em que da cortina de fumaça. Se ela se levantasse, o povo guiava, o povo iria. Se ela não se levantava, eles não seguiam. E aí tinha também, né, que durante o dia, né, lá em... Deixa eu pegar aqui. Não, tem aqui, peraí. Versículo 38 de 40. Êxodo 40, versículo 38, né? Que diz que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela. E a vista de toda e era a vista da casa de todo o povo de Israel. Então, inúmeras formas que a gente poderia trazer aqui da presença de Deus, da glória dele sendo revelada com todo esse cuidado que você falou aí diante do povo. E pegando isso, já vem a segunda pergunta para vocês, né? Que é como essa manifestação da presença de Deus, né? Pela fumaça, pelo maná, mostrando a presença de Deus ali para o povo, como isso moldava a identidade do povo de Israel. Essa cara, eu tenho que falar porque... o que eu pensei, eu sempre penso que quando você quer fazer uma coisa bem feita, você procura alguém talvez que já faz, para você seguir um exemplo. Então, se você tem um projeto, você quer pregar na igreja, você quer montar uma empresa, você quer vender, você vai atrás de alguém que já faz isso bem feito, para tirar umas lições ali e talvez fazer igual ou aperfeiçoar um pouco. Sim. Então, o povo lá, o que eles tinham? Eles tinham Deus como parâmetro, Jesus como parâmetro. Aí, como é que você vai se moldar? O povo era moldado porque eles tinham Jesus como parâmetro. O cachorro latiu que me perdi meu raciocínio aqui, mas eles tinham Jesus como parâmetro. Eles tendo Jesus como parâmetro, o molde que vem depois, meu amigo, é vaso perfeito. É imperfeito, mas com a chance de ser perfeito. Você consegue tentar chegar o mais próximo ali. Então, a moldura é exatamente isso aí que eu pensei. Na verdade, não, é embananada aí, mas tá bom. Ei, Greg, tiraram a sua atenção. Daqui a pouco você volta. Você volta. Daqui a pouco ele faz aquelas frases do Gregory. Que a gente fala assim, né? Que ele imita, a gente fala assim, acabou o episódio por hoje, vamos embora pra nossa casa. Mas fala aí, meu Mas ficou claro que você quis dizer que nós, sendo seguidores de Cristo hoje, nós moldamos o nosso caráter através do ensinamento deles. É seguir alguém que faz as coisas com excelência, porque para mim hoje na Bíblia você tem vários líderes, mas ninguém foi o maior líder que Cristo. Ninguém motivou e capacitou pessoas mais que Jesus fez. E olha que a gente está estudando sobre Moisés, né? Que guiou muito menos pessoas como Cristo fisicamente, mas hoje Cristo, o nome de Cristo, ele carrega multidões de geração por gerações. Desculpa aí, galera. Estão terminando com muito bem claro a sua colocação que seguir um líder como Cristo e no momento do povo ali seguir a Deus
e ter esse relacionamento com ele, fica mais fácil para a gente moldar o nosso caráter, imitá-lo, segui-lo e deixar ser orientado também, porque tem essa questão também, né? Não adianta você... Desculpa. É começar a gravar e ele começar a tossir. Ele tava normal até agora. Começou a falar. Hoje tá complicado. Hoje tá complicado. Ele fala, começa a tossir. Segue aí. Segue aí, porque Depois, né? Meu povo, o tabernáculo ele vai iniciar nessa convivência restaurada entre o Criador e a criatura. O tabernáculo era justamente para ter esse relacionamento, para ter essa conexão, para ter essa vivência, né? E o Era povo um guia, conseguir, né? O guia. E eles verem, olhar a todo momento. É tipo quando você tem o líder do bando, né? Da turma lá na escola. Cara, tinha um cabeça, a hora que você viu que o cabeça tá ali, você toma força. Não, e a gente é quinta série, é isso, e vamos seguindo. Era a mesma coisa. Deus tá aqui com a gente é povo de Deus, Deus falou que é assim. E o tabernáculo era mais uma concretização para o povo ver diretamente. Era um guia, né? Eu quero até ler o que eu marquei aqui, ó. A manifestação da presença de Deus foi o que deu forma e a identidade de Israel como povo escolhido. Sem ela, Israel seria apenas mais uma nação, recém-liberta. Com ela, torna-se o povo do Deus vivo. A presença de Deus moldava a sua identidade de várias formas. Dava segurança e direção. A nuvem e a coluna de fogo mostravam que Deus os guiava e protegia. Isso fazia eles depender diariamente dele. Confirmava a aliança. A glória do tabernáculo lembrava que eles pertenciam a Deus e não a si mesmos. E, por fim, chamava a santidade. Viver diante de Deus santo exigia pureza, obediência e separação do pecado. Por isso que eu falei, a hora que eu marquei e li essa última parte, eu falei assim, cara, o parâmetro era Deus, o parâmetro era Jesus. Então, se a gente tem que ser como Cristo, o parâmetro é Ele, a gente vai só melhorar, não tem como te piorar. Tem um episódio que acontece lá no Novo Testamento, entre Jesus e Tomé, muito legal. João capítulo 14, a partir do verso 5. Tomé, ele está conversando, e aí ele pergunta para Cristo, mas como que nós vamos... Eu vou até ler aqui, ó. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber qual que é o caminho? E aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus ele dá essa ordem para a gente, quando ele dá essa orientação para a gente faz uma pequena divisão. Você pode trazer. Por que Jesus fala que eu sou o caminho? Porque ele quer ser o nosso guia, ele quer ser o nosso orientador, ele quer ser o nosso GPS. Para onde ele pode nos guiar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade, ele quer mexer no seu caráter, ele quer te transformar a ponto de que você se correlacione com coisas santas, porque ele é a verdade, ele que vai te revelar o que você tem que fazer. E quando ele termina que ele fala que ele é a vida, ele está te dando um propósito. Então, o povo de Israel, eles tinham o caminho, eles eram guiados, eles tinham a verdade, que era o tabernáculo, o ciclo no Monte Sinai, e eles tinham a vida de Deus dentro dele. Então, por isso que lá na frente vai haver um nome bem parecido com a história do povo de Israel no tabernáculo, que é chamado Jesus. Um dos seus nomes é chamado Emanuel, Deus conosco. A identidade de Israel foi construída com a presença, com a constância de Deus. Exatamente. Muito diária. Perfeito. E para você que está aí do outro lado, mesmo que você esteja quente como o deserto, mesmo que a sua situação está quente, como lá no deserto, Deus já armou a tenda, fica tranquila. Ele falou, eu estou aqui contigo, do seu ladinho, e basta a gente reconhecer, responder, caminhar com Ele, né? Fica esse passo para nós. E a partir disso, gente, eu queria trabalhar um pouquinho sobre os detalhes do tabernáculo. A gente entendeu qual que era o objetivo, qual que era a intenção real do tabernáculo, mas no detalhe, o tabernáculo ele era dividido, né? Então, se você olhar exatamente Êxodo 20 e pouquinho, ou 22, acho, se eu não me engano, no 20 tem os 10 mandamentos. Aí eu acho que é no 20... Ixi, agora eu não vou lembrar, meu povo. Aqui, ó, lembrei. 24. No 25, perdão. No 25 em diante, ele vai descrever cada ponto do que tinha lá no tabernáculo. E como deveria. Não sei se você lembra, mas Êxodo 20 ali próximo tem a leitura, né, dos 10 mandamentos, mas um pouquinho antes de Êxodo 19, apresenta ali que Moisés pegou 70... Arão, Josué,
E os outros ali, 70, foram até o monte. Dali ficaram um tempinho, ficaram 6 dias, depois 7 dias só Moisés adentrou na nuvem, e ali Moisés ficou 40 dias, né? 40 dias e 40 noites, praticamente. Não lembro se é 40 noites também, é 40 Tá dias. certo. 40 ali dias, com o 40 povo. noites. E ali não foi dado somente os 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, mas Deus também estava explicando como seria o santuário, as instruções para Moisés. E aí Moisés desce, sai dali depois do tempo, apresenta primeiro os 10 mandamentos, fala para o povo quais são os 10 mandamentos, né? E tem ali o que seria o tabernáculo. Mas depois Moisés sobe de novo, tem mais um tempo com Deus e tudo mais. Só em Êxodo 35, mais ou menos, né, que é o que a gente está vendo ali, que ele vai começar a detalhar aqui pra gente, né? A gente sabe que não tinha como ele não escreveu detalhadamente, primeiro fiz isso, depois fiz aquilo, depois ele tem que trazer o que aconteceu, depois os pensamentos, aí depois volta na linha do tempo, então é um pouco confuso aqui, tá, gente? Mas você vai ver ali em Êxodo 35 todos os detalhes do que tinha no tabernáculo. Então ele era dividido em 3 partes, tá? Então ele tinha uma área comum, digamos assim. Eu vou trazer para os dias de hoje para uma casa comum só para ficar didático para você, mas não estou querendo diminuir a importância, tá, do santuário, nem do tabernáculo, mas tinha uma área comum, digamos assim, um quintal, que era falado de pátio, né? Lá tinha dois utensílios, digamos assim, né? 2 móveis, não sei o nome, mas tinha a pia e tinha o altar do holocausto. Dentro, avançando na tenda, né? Como entrando na sua casa, tinha uma área mais íntima, que era o santo, né? A parte santa, onde tinha 3 móveis, que era a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso. E dividindo esse ambiente por uma cortina, digamos assim que é a parte do quarto, né, para fazer assim na sua casa, é o quarto onde tinha ainda mais intimidade com Deus. Tinha ali a arca do testemunho, que dentro tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um pote com maná. Em cima, fechando, tinha a tampa, que a gente fala que é o propiciatório, e em cima tinha os 2 querubins com asas e olhando, né, fixamente para baixo, e é ali que manifestava a glória de Deus. Então é como se fosse uma casinha, né, um pátio cercado, com uma casinha com um cômodo e um outro cômodo menorzinho ali com a arca. Só que cada partezinha ali, cada móvel tinha um significado. Não só tinha um significado para eles, mas aí que mora a didática de Deus, que é mostrando literalmente o ministério de Jesus. Cada coisinha era trabalhando ali o ministério de Cristo, né? Então, quando a gente vê uma tapeçaria pronta, né? Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas um tapete em si, um lençol, alguma coisa assim, né? A tapeçaria pronta, você não imagina quais são os pontos invisíveis por ali. Poxa, às vezes demorou muitos pontos, às vezes é um ponto simples, às vezes pra gente olha é um ponto muito difícil, mas é um ponto simples, ou ao contrário, né? Pô, pra gente é um ponto simples, é algo muito complexo. E no santuário, cada detalhe, cada linha costurada, né, tinha um sentido eterno, tinha uma propriedade. Tudo revelava Jesus ao nosso, ou o que ele faria, né, ao nosso favor. Então, não era só digamos assim, né, uma igreja por uma igreja, um lugar por um lugar, uma tenda por uma tenda, né? Tinha um significado por trás. E aí a minha pergunta para vocês é: por que Deus ensina o plano da salvação, que era de Cristo vir, morrer por todo mundo, né? Por que Deus ensina o plano de salvação por meio dos rituais que eles tinham lá com o santuário e esses símbolos visuais? Por que Deus ensina o plano de salvação assim? Pensando assim, de forma... A gente tem que voltar até um pouco antes. Eu gosto de puxar isso. Quem me acompanha, umas frases que eu já falei em alguns episódios atrás. Deus, ele sempre mostrou desde o princípio o plano da salvação. Só que cada vez ele mostra de um jeito específico para cada um. Porque o contexto e a época precisava de um jeito específico. O povo, naquele momento, eles acabaram de sair de 400 anos de escravidão. Então, eles perderam a identidade dele. A gente já comentou isso um pouco atrás. Então, Deus, ele pega jeitos, rituais ali para mostrar o jeito da salvação. Eu acredito que muitos ali não entendiam porque eles tinham que levar um pombo ou tinham que levar uma ovelha, um cabrito ali para ser imolado. Creio eu que eles não entendiam
aquele ritual ali. Só que mais pra frente eles chegam a entender. Creio que quando Cristo voltar, eles vão entender. Caramba, quão maravilhoso era isso. Se você puxar até para os dias de hoje, cara, eu até achei, você falando aí, eu vou até jogar aqui na roda aqui, para a próxima temporada a gente fazer algumas artes na TV, porque eu acho que é exatamente como Deus fez. A gente, às vezes, mostrando você falando uma visual, coisa, né? Você falando uma coisa, você olhando os símbolos, tudo, você consegue gravar melhor. E não era diferente do pessoal na época. Deus, ele precisava de usar uma didática especial para aquele povo que tinha uma parte espiritual adormecida, uma parte até intelectual, talvez, não sei, porque muito tempo escravo, fazendo sempre a mesma coisa. Então, eles estavam ali bem limitados em vários sentidos. Então, quando Deus ensina por meio de símbolos e outras formas que ele usa aí, é para simplificar. Para simplificar para o entendimento da pessoa, para que aquilo entre na cabeça. Eu já ouvi falar uma vez, não sei se é verdade, mas quando você você sonha, acorda e dorme e fala assim, eu tenho que lembrar. Se você acordar e você falar para o seu cérebro ouvir, é mais fácil você lembrar a hora que você acordar realmente na parte da manhã. Então, é tudo ligado. Eu acho que Deus ele fez dessa forma porque ele sabia que era a melhor maneira do povo entender e viver, né, e aceitar a forma como estava sendo passado. Se fosse de qualquer outra forma, talvez ia entrar por aqui, sair por aqui, eles não iam entender nada. E até hoje, para a gente vendo os símbolos tudo lá, eles não tinham esse vislumbre porque Jesus não tinha voltado ainda. Agora, hoje a gente consegue entender tudo perfeitamente, porque a didática foi perfeita. Então, Deus ele usa símbolos para ficar fácil o entendimento. Para mim e também ajudava na prática, né? Eles viviam uma regra, uma lei, uma ordem, um planejamento de Deus na prática. Então os rituais eles serviam para ser algo palpável, algo que eles estavam vivendo. Os 10 mandamentos, foi lido algo, né? Então eles teriam que praticar algo. Tanto que depois na prática, como tá, Moisés, como que funciona na prática o não roubarás, o não adulterarás, como que serviria isso? Então, em todo momento Deus preocupado em fazer algo que apontasse para o ministério de Cristo. Então era importante ter uma didática e uma forma de ensinar que fosse prática, que fosse algo vivido. É simples. Hoje, o que nós entendemos? Na época, o povo entendia só com Deus se manifestando no tabernáculo, no santuário. Sim. Hoje, nós somos templo. Você imagina se falasse para o povo que eles tinham... que eles eram templos. Que eles eram templos. Se rasgar todinho aqui para poder colocar coisa dentro. E se não tivesse acontecido isso no passado, hoje nós ia estar do mesmo jeito. Não ia entender. Exatamente. Maravilha, maravilha. E um ponto importante disso também, que eu gosto de trazer, a gente sabe, eu tentei achar aqui, que é os pontos de didática, né? A gente sabe que uma coisa é só falado, outra coisa é visual, outra coisa é ouvir, né? É diferente, e a gente sabe, se eu não me engano, que o ensinar é a forma melhor, né? Melhor de se aprender, isso. A ciência vai dizer isso aí. Então tem a maravilhosa didática de Deus, né? Quando ele fala através de Moisés para o povo, quando ele faz você aprender com os rituais, já que eles estavam acostumados, né, a fazer rituais, né, de diversas formas lá no Egito, e principalmente ensinando a cada geração, né? Porque 40 anos, a hora que nasce uma criança de 5 anos, provavelmente, imagina, a criança de 5 anos vendo um animal morrendo na sua frente e você tendo que explicar para ela o porquê daquilo, ela entendendo, você vivenciar. Cara, vamos dizer assim, é quase um trauma, né? É quase um trauma. É quase um trauma. Mas principalmente para que ela entendesse. Para enfatizar. E entender o ministério de Cristo, né? E além disso, que conexão que vocês veem, né, que existe entre essa estrutura do santuário terrestre, então a estrutura dele em questão de móveis, em questão de disponibilidade, em questão de
de cômodos? Qual que é a estrutura do santuário terrestre, né, que vocês enxergam e que relação vocês veem isso com o ministério atual de Cristo, com o ministério de Deus no geral? Deixa eu só, eu queria fazer um adendo lá no bloco passado que você procurou um negócio aqui, eu encontrei o diagrama que mostra, né, em porcentagem, a forma que nós aprendemos, entende? Então, assim, ó, ler é 10%, então ouvir é 20%, ver vídeos, gráficos, imagens, 30%. E aí você tem discutir e debater de 50% a 70%, mas praticar e ensinar 80%. Falei, cara. É absurdo a quantidade. Lógico, se você somar eles, vai ultrapassar de 100. Sim. Mas é você ver o quanto cada parte da didática Deus estava olhando e deu a oportunidade de todo mundo conseguir desempenhar, né? Então você estudar, você ouvir Moisés, ouvir os anciãos, ouvir o povo, você praticar, você ter todos os dias ter que matar, você ensinar a sua geração. E isso, quando eu falo ensinar a sua geração, eu tenho certeza que às vezes é igual em casa, né? Às vezes você está mais avançado que a sua própria esposa, ou então ao contrário, a sua esposa tem que te puxar, ou sua tia, ou sua mãe, né? Então não era só ensinar a geração, mas ensinar os seus, né? Às vezes a própria família. E era algo seu repetitivo primo. que acontecia quase todos os dias. Repetitivo. Todos os dias marcando a mente, todos os dias. Cara, interessante você falar isso aí, porque eu tenho um filho autista. E esquece você ensinar alguma coisa pro Ita não falar, cara. Esquece. Você tem que praticar. Literalmente você tem que pegar na mão. Você diz, né? Esquece, só falar com ele não vai... E ainda é difícil, né? E ainda, exatamente, você precisa de uma sequência, de uma repetição. Então, quando a gente vai lá, eu acho que a didática de Deus ele foi tão perfeita, cara, porque eles entenderam não praticar, não agir. E agora você imagina, né? Ó, pensa comigo, você tá no meio do acampamento e o povo tá vendo você carregar um cordeirinho debaixo do braço. Qual que é a primeira ideia que a galera tem de você? Que esse cara pecou. Se for no cordeiro, Pecou bem. Se for um cavalo, um camelo, né? Pecou bem. E aí você tinha o quê? Você tinha o ato da vergonha. Você tinha o envergonhar na presença de Deus. E aí eu pensava duas vezes em cometer um pecado, porque depois eu não queria ser olhado para todo mundo levar. E que tinha que ser genuíno, né? Não adianta eu levar uma pomba falando que porque eu pequei pouquinho, né? Pega também igualzinho o Salmo 51. Quando Davi ele ficou tão arrependido que ele realmente ele vai se arrepender. É isso que Deus busca nesse processo, da pessoa realmente se arrepender do que ela fez para ela não voltar atrás. Sim. Nossa, fiquei lembrando agora quando eu fiz essa ideia aqui do cordeirinho sendo levado, o Gólgota aí, cara. Cristo Cordeiro sendo levado e por conta do pecado de todos nós, hein? Exatamente. Exato. Mas não fujam da minha pergunta. Não. Vendo isso, gente. Vem dessa estrutura, Legal. seja de cômodo, seja de utensílios, seja de tamanho. Como que vocês fazem a conexão, né, entre essa estrutura terrena com o ministério de Cristo? Acho que depois de tudo que a gente debateu aqui na pré-configuração, eu acho que o Gregory ele tem uma resposta muito top aí pra gente. Jogou a bola. Você ficou... Só cabecear agora, meu parceiro. Cara, na verdade, eu penso que é dividido em 3 partes, né? O ministério de Cristo também é dividido em 3 partes. Sim. Que era o altar com o holocausto ali, que é para mim representa o Cristo e o seu ministério até a sua crucificação. Então, a primeira parte ali do altar é isso. A segunda parte, cara, é Cristo, Jesus, cuidando de nós. Tem uma mesa de pães, um altar com incenso e o candelabro, que a mesa de pães é Deus provendo a gente o tempo todo, Ele cuidando, Cristo cuidando da gente. O altar de incenso representa Ele levando nossas orações ao Pai. Isso. Tá? E o candelabro é Ele nos iluminando, né? Deixa eu ver se eu fugir aqui alguma coisa aqui. Mas tá um isso pouco aí. diferente do que a gente... Ele intercedendo, né? ele é intercedendo por nós. Nesse lugar santo, né? O relacionamento de Cristo nesse momento. Então, né? nesse lugar santo, ele intercedendo, ele por nós, provendo, cuidando, intercedendo, ele cuidando de nós o tempo todo, enquanto ainda há perdão, né?
E ele já no Santíssimo já é o... Eu vou falar aqui curto e grosso. É ele cobrando o sacrifício que ele fez. Não sei se... Acho que saiu melhor do que o pré, tá? Eu não sei se está justo, mas quando ele está no lugar santíssimo, que já ele já está julgando já, entendeu? Então ele está... Mas eu só queria fazer uma pequena... Manda aí. um adendo aqui, Gregório. Vai, Importante o que você trouxe pra gente, mas para ficar bem claro hoje, eu acho que essa cobrança de Cristo, ela não é para o ser humano, ela não é para nós. Ele cobra o sacrifício dele para Satanás. Então, Satanás, a todo momento, a presença diante de Deus, para justificar o meu pecado e o seu. E o salário que ele prometeu lá que fosse a morte. Sim. E aí Jesus não cobra, ele lembra Satanás do sacrifício que ele fez. Que o meu pecado, o pecado do Danilo já está pago. Sabe por quê? Porque senão ele teria sacrificado a tua vida em prol de alguma coisa em troca. Sim, não, quando eu falo cobra... Não, eu não estou nem te refutando, nem te corrigindo. Eu estou só fazendo um adendo mesmo. Mas tá legal, eu entendi. Entendeu? Porque o amor dele foi tão genuíno por nós, que é óbvio que ele não espera nada de mim, de você. É zero. Mas essa cobrança que você falou é importante, porque ele faz a Satanás. Ele lembra a Satanás. Falou, peraí, esse cheque já foi pago, meu amigo. Vaza. Tchau daqui. Sim. O apelo que fica aqui para você que está nos ouvindo é que, da mesma forma que quando você pega a tapeçaria, olha atrás dela e vê cada ponto, consegue entender como foi criado, o trabalho que deu, o porquê foi feito, o sentido, é que você olhe para a cruz da mesma forma e veja o que está por trás, todo o trabalho, toda a entrega, todo o sacrifício. Né? O plano de Deus está ali, e o plano de Deus é mais profundo do que às vezes parece. Às vezes só uma cruz estampada, pendurada ou adesivada não quer demonstrar tudo o que aconteceu. Né? Não é só o símbolo pelo símbolo. Tem um grande significado por trás, que fica esse apelo para a gente, para trazer para ti. E a partir de agora eu queria entrar num ponto diferente, que é em ressaltar o trabalho do Espírito Santo em relação a todos nós. Como assim, Vitor? A gente sabe que... Cara, inúmeras construções você já passou, seja na sua cidade, seja do seu lado, próximo, não. Você já passou próximo de alguma construção, né? Tanto em andamento, quando acabada, quando iniciada, né? Na fase da vida. Vindo pra cá a gente já vê, né? Exatamente. Estamos dentro de uma agora. Exatamente. Onde cada um pega ali, né, uma ferramenta, coloca a mão na massa, vai trabalhando, vai lapidando, né? E foi assim com o tabernáculo. A gente não pode esquecer que não foi uma única pessoa que trabalhou no tabernáculo. Era uma galera que estava ali no tabernáculo, né? Um povo grande. Deus derramou seu espírito ali para não ser um show, né? Mas sim uma obra propriamente dita. Para cada agulhada, cada marretada, cada bordado, cada martelo, cara, cada coisinha fosse feito da melhor forma. Então, sim, teve o Espírito Santo ali, né? E aí, sabendo que a gente sabe, pegando esse ponto que a gente sabe que o Espírito Santo estava presente ali, qual que foi o papel do Espírito Santo nessa capacitação dos trabalhadores, né? Qual que é o papel do Espírito Santo nessa captação não, né? Essa capacitação dos trabalhadores no tabernáculo? Eu pego assim, acho que já a própria pergunta meio que já responde ela. Vai capacitar. Porque eu acho que se como a gente estava comentando na nossa configuração, né? Fazendo aquele resumo, tudo. Se tudo que a gente for fazer mãos humanas para Deus, vai sair torto. Sim. Vai sair torto. Como que você comentou? A tapeçaria? A tapeçaria vai sair com um ponto errado. Vai sair com um ponto errado. O Espírito Santo sempre vai estar nos guiando. Sempre vai colocar assim, não, é aqui que você tem que fazer. Parece que ele vai guiar a gente a todo momento. E não podia ter erro, né? Não podia ter erro. Ele sempre vai colocar... É incrível, é mágico. Não é mágico, é maravilhoso. É o dom de Deus. É um dom de Deus. Você falou e deu uma enfeitada, porque eu para responder essa pergunta, eu sou curto e grosso. Se eu fizer por fazer aqui, vai ser uma obra de arte
mas não vai ser sagrado, entendeu? Quando o Espírito Santo, quando ele coloca o poder do Espírito Santo para guiar aquele povo, uma escultura, uma casa consagrada, sagrada, na verdade, né? Perfeito. É Porto Grosso. Eu só queria alinhar uma coisinha também, tá? Porque a gente vê na Bíblia, diretamente, ó... Ele pergunta e ele corrige também. Não vou corrigir, não. Eu vou só acrescentar uma coisinha para todo mundo, que no capítulo 36 diz assim, que assim... Deixa eu só ver se é isso mesmo ou se eu tô pulando. Tá, é aqui. 36:1 diz: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidades e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia. Moisés chamou Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra e fazê-la. Estes receberam a Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Por que eu quis ler isso para vocês? Né? Porque, sim, teve chefes, né, pessoas que tomaram a frente e guiaram tudo isso, mas não foi só essas pessoas. A gente não pode esquecer que lá atrás, quando eles saíram, lembra que os próprios egípcios entregavam coisas, né? Ouro. Lembra que, como a gente comentou atrás, o bezerro feito de ouro, tipo, de onde saiu esse ouro? Da onde saiu o ouro, Eles tinham ouro. O próprio faraó pediu oração. Exatamente, o povo deu ali, né, as coisas, eles tinham bastante bens, né? E aí, tem um ponto que é importante que eu queria trazer, que é, até grifei aqui no meu guia, que é, os israelitas fizeram isso de coração, de boa vontade. Eu não consegui achar aqui o versículo só para confirmar isso, tá? Mas eles fizeram de boa vontade, com alegria. Eles deram ouro, prata, bronze, linho fino, pedras preciosas, tecidos especiais, madeira de acácia, azeite de oliva, especiarias. E chegou num ponto que Moisés falou assim, chega, não precisa mais, não. Tá bom já. E aí, por que eu tô falando isso, tá? Porque eu vou trazer para os dias de hoje e pode parecer um pouco institucionalista o que eu vou trazer, mas a gente, independente de onde você congrega, onde você está, a gente não tem um templo dessa mesma forma aqui, né? O santuário ele foi feito depois de uma outra forma, né? De outros 500, digamos assim, né? Outras palavras. Mas muito se deixa de fazer de coração, de boa vontade, com alegria, por ter pessoas, por ter homens na frente. E que a gente julga, né? Porque o homem é pecador, o homem é falho, o homem pode deixar o Espírito Santo tocar e o homem pode não deixar também, né? E mesmo sendo Deus aqui, lógico, eu acredito que com a presença de Deus ainda mais forte ali naquele momento, se esses dois, né, que eu comentei, não fizesse como devia ser, rapidinho eram fulminados e tudo mais, porque era algo muito especial, né? Além, né? Mais especial ainda. Mas hoje em dia a gente deixa de fazer. Às vezes a gente trata a casa de Deus, seja a sua igreja, o seu templo, sua casa, como for, de qualquer jeito, né? Ou deixa de investir, ou deixa de fazer um sacrifício pelo simples fato de, é o Danilo que está lá, é o Vitório, é o Greg que está ali, cara. Eu não confio. Será que eles vão usar mesmo? Será que eles vão fazer certo? Será que eles não vão fazer? E eu queria puxar esse lado aqui, por quê? E os israelitas fizeram isso de coração, de boa vontade e com alegria. Com alegria. Eles quiseram desenvolver o negócio na casa. Sem isso também a gente só não pode esquecer que Deus os abençoava com abundância. Exatamente. Né? Deus os abençoava com abundância e permitia. Agora, essa parte que você está falando, ela está falando do se permitir. Porque assim, não bastava fazer algo que era de ordem, mas sim de bom agrado, de coração, e se permitiam que o Espírito os guiava. E isso não quer dizer que hoje Deus não nos dá bênção em abundância. Não, negativo. Muito pelo contrário, eu acho que quando você talvez vai fazer... não nessa mesma dimensão, vamos dizer, não nessa mesma analogia, mas para os dias de hoje. Eu vou, por exemplo, evangelizar. Mas eu não tenho o dom de falar de Deus. Cara, só vai. Só vai. Aqui mesmo você já tem a oportunidade, a gente fala direto, você tem a oportunidade de você compartilhar um podcast, um vídeo, um corte, que seja, que está falando de Cristo.
Só se permita, assim como eles, os israelitas naquele momento, eles se permitiram fazer. Eles falaram, não, estou aqui, é aquele que a gente vai ouvir mais para frente, uma frase que é comum, você já ouviu, eis-me aqui, envia-me a mim, preguei sobre isso sábado, e ontem também a Lana cravou isso. Então, é o se permitir, o que o Vitor trouxe para a gente é o se permitir acontecer, porque os dons espirituais, eles são acrescentados pelo Espírito Santo. Agora vamos por nossa, o Gregory, cara, tem um dom de empreendedorismo, né? Cara, legal. Se tu não usa o teu empreendedorismo para as obras divinas, não foi dom espiritual. É um dom fisiológico, um talento. Você desenvolveu ou você cresceu com isso, sua família veio de geração da sua família. Agora, se você aproveita o teu dom e a tua sabedoria e os teus talentos para que você torne isso para as obras divinas, eles se tornam dons espirituais. E aí o que era bom já na forma humana com você vai se tornar perfeito nas formas espirituais. Eles queriam fazer parte, né? Tipo assim, alguns foram chamados, separados. Sim. E os outros que olharam, eu não sei se está certo isso aí, mas eles olharam e falaram assim, não, quero fazer parte disso também. Toma aqui, ó. Você sabe uma história bem parecida com isso? Não sei se vocês se recordam. Neemias. História muito parecida na construção primeira construção do povo dos muros de Israel. Neemias vai com sua equipe para lá e o que eles fazem? Eles fazem um planejamento e a galera fala, não, eis-me aqui, vamos lá, se doam e começam a construir os muros. Enquanto isso tinha a equipe de Sambalate ali, o Oronita, que ficavam chacoteando, ficavam querendo impedir, mas o Espírito de Deus caiu sobre eles de um jeito tão forte que eles conseguiram erguer as portas em chamas e os muros de Israel de um jeito ainda mais perfeito e melhor. Mas porque se doaram, foram até lá. E daí que vem a minha segunda pergunta, né? Sabendo que essa construção teve a presença do Espírito Santo, teve a presença de Deus diretamente manifestada, o que isso ensina entre a relação, né, entre dom espiritual e serviço prático? Eu acho que a gente já meio que respondeu, Vitão. Né? Porque, assim, como eu acabei de dar um exemplo, o serviço prático é algo que a gente aprende a fazer, é algo que as nossas mãos que conduzem, as nossas mãos que a faz. Mas se eu transformo isso para uma obra divina, para a causa do Senhor, e meu amigo, você se permitir, vou trazer de novo a parte do evangelizar. Até mesmo pegar o pessoal do tabernáculo, foi o que nós falamos aqui. Como que eu vou... Vocês sabem como é que manuseia uma madeira de acácia? Eu não faço ideia. Você sabe? Vocês não sabem? Madeira de acácia, ela é uma das madeiras mais cheirosas que tem. E você tem que cortar ela do jeito correto, porque senão ela perde essa essência do cheiro. E ela é extremamente macia. Como que eles tinham essa didática para poder manusear e subir as colunas, que as colunas eram feitas de acácia? Como? Dom de Deus. Como que eles iam costurar uma seda, porque tem uma forma certa de você costurar a seda para a linha não escorrer. Como que os incensos iam ser acesos de um jeito correto para poder que durasse o dia todo. Então, cara, a partir do momento que eles sabiam até manusear, mas eu não sei como que eu vou construir essa coluna de acácia aqui para o templo do Senhor. Aí o Espírito Santo. Aí é o momento do Espírito Santo. E aí que entra a provocação que eu quero fazer para você que está nos ouvindo, que é quando o povo entende a missão. Eu sempre falo isso na parte do digital, né? Existem 3 níveis de consciência. Tem a pessoa que sabe do problema, tem um desejo e já está buscando agir. Tem o segundo nível, onde a pessoa sabe do problema, tem o desejo e ela procrastina. E tem a pessoa que não sabe de nada. E aí, essa segunda pessoa que procrastina, ela só procrastina por 2 formas. Ou ela entende que é muito difícil para ela, ou ela ainda não internalizou a grande oportunidade que tem ali. Por que eu quis trazer isso? Porque quando o povo entendeu a verdadeira missão, quando você entende realmente, quando você internaliza essa grande oportunidade, não é preciso pedir mais. Você vai agir, como que aconteceu com o povo e o Gregory trouxe, né? Chegou um momento que o povo, dando de boa vontade, com alegria, de coração, chegou um momento que não precisa mais, já atingimos a quantidade necessária. E a mesma coisa você, quando você entende isso, você começa a agir, você começa a avançar, né? E ponto principal, Deus não quer usar só a sua voz. Talvez, em específico, ele quer usar a sua voz sim, tá? Porque é o talento que você tem. Mas talvez para outra pessoa que não tem o talento com a voz, não é isso. E independente disso, né, Deus não quer só usar a sua voz, Ele quer usar a sua mão, Ele quer usar suas artes, Ele quer usar a sua mente, Ele quer
te usar por completo para que a boa obra seja feita, né, indeterminado. E Nossos talentos, né? exatamente, você é parte dessa construção, importante. Toda a obra de Deus realizada aqui na Terra, você faz parte disso. Você é um obreiro, né, de tudo isso. Não um obreiro no sentido institucional, de religião aqui propriamente dito, mas você é um canal para que a obra de Deus seja feita e seja manifestada na vida de cada um. Vitão, deixa eu só fazer uma correção aqui que eu falei e eu confundi as características que eu trouxe da madeira de acácia, eu confundi com a madeira de sândalo. A madeira de acácia, na verdade, é ao contrário. Era a madeira mais dura, feito concreto, e o cheiro dela era de um cheiro natural de madeira mesmo. Legal. Então, volto a dizer aqui no caso, a madeira de Ainda assim, acácia... por ser mais dura? Então, exatamente. Como que furar, como se conectar, como encaixar. E ela era também muito pesada. Uma característica dela é que ela não apodrecia de forma simples, né? Ela demorava muito a apodrecer, mesmo molhada. Eu confundi com as características da madeira de sândalo, que a madeira de sândalo, sim, é uma das madeiras mais macias e cheirosas. E se ela for cortada do jeito errado, ela deixa de... Ainda bem que você fez isso a tempo, senão eu também ia tesourar você nos comentários. Boa. Mas, ó, gente, todo acampamento, infelizmente, ele tem um término, né? Ele tem hora para acabar. E naquele povo é a mesma coisa. Eles estavam peregrinando, foi a primeira coisa que a gente comentou aqui, né? Era um deserto, eles andavam, eles tinham um momento para... eu não sei a falar, mas estiar as tendas, né? Armar as tendas, e tinha um momento onde eles tinham que desarmar para andar, né? Então todo acampamento tinha uma hora para acabar. Porém, esse acampamento, essa tenda, ela também traria explicação desse futuro nosso que a gente diz, né? Do Apocalipse, que falam de Deus não só visita, mas ele mora ali com o povo, né? E para sempre. Da mesma forma que era um acampamento, era um lugar que Deus estaria com eles morando, mas era momentâneo, né? Naquele espaço. Tem um lugar que é para sempre, que Deus está trazendo para a gente. Amém. E essa é a Nova Jerusalém. Será um lar onde a presença de Deus estará a todo momento, constantemente com a gente, né? Não precisa mais de tenda, não precisa mais de tabernáculo. É ali, é Deus diretamente com a gente, né? Infelizmente, eu não sei quando vai ser, mas eu sei que está próximo. E isso é um alerta para você que está nos vendo, né? Para nós também. Para nós todos. E aí, a pergunta que fica para vocês, né, a penúltima pergunta para trazer aqui para vocês é como que essa forma da Nova Jerusalém, ela se conecta, de alguma forma, com o lugar santíssimo lá do tabernáculo, que a gente viu, né, as três partes, tem a Nova Jerusalém ali. Como que dá essa conexão com o Santíssimo? Cara, essa conexão é maravilhosa, porque quando a gente observa o Santíssimo mostra que é a glória de Deus ali presente. Quase a glória física, literal dele ali. E na Nova Jerusalém, essa glória é Deus. A gente vai estar junto com ele ali. E eu vou até vou roubar um pouco dessa frase, Gregory, que a gente comentou antes, que o Santíssimo, ele era perfeito. Ele era todo estruturado. Eram as medidas perfeitas. E a Nova Jerusalém também é isso. Quando a gente pega Apocalipse 21:16, mostra que a Nova Jerusalém é um cubo perfeito. Então, mostra essa conexão do Santíssimo, que era a presença de Deus ali, na perfeição, toda perfeita, na Nova Jerusalém também. Onde a gente vai ter essa presença eterna na pura perfeição. Cara, eu posso estar errado em uma das coisas, em uma que eu vou trazer aqui, mas eu acredito... Nossa, eu vejo um negócio muito lindo que é assim... Pegando o que o Vitório falou, né, da glória perfeita ali, do cubo perfeito, vocês já pararam para pensar, para ver, né, que... Toda vez que fala do santuário, né, que tem um santuário no céu, tudo mais, tem um santuário aqui, né, tabernáculo, como a gente está estudando, mas em nenhum momento fala do santuário nessa Nova Jerusalém, porque não vai ter um santuário. Não. A cidade em si já é o próprio santuário. Né? Vamos voltar para a simbologia. É Deus usando o símbolo de novo. Exatamente. Deus, o símbolo era do lugar santíssimo era o cubo perfeito. O símbolo da nova, o símbolo não, a geometria. A geometria, mas não deixa de ser um símbolo, né? Da Nova Jerusalém, um cubo perfeito, onde Deus habitava. No cubo perfeito, que era o lugar santíssimo, onde Deus vai habitar na Nova Jerusalém. Só que aí vai ser diferente. Aí não vai ter um véu dividindo. Não vai ter pecado separado. Já não existe hoje, o véu já não existe hoje. Sim, né? Mas na época tinha. Sim. Falando assim, na época lá tinha.
daí já não vai ter. Vai ser Deus vivendo no nosso meio, e nós com Ele. Sabe o que é interessante? Vocês trazendo esses comparativos agora, e esse comparativo não é feito por nós, esse comparativo está lá em próprio Apocalipse. Engraçado que a Arca da Aliança com o maná, contendo dentro da Arca da Aliança o maná, as tábuas dos 10 mandamentos e o cajado de Arão, que não murchava o seu florescer, está dentro do lugar santíssimo. Comparada depois manifestando a glória. E ainda como que a gente consegue entender e consegue hoje, e minha crítica não vai para ninguém, mas o entendimento que é empregado é que as leis de Deus foram abolidas. Sendo que Deus se preocupou neste momento em todo metro cúbico ali, muito bem pensado, cada detalhe, ele se preocupou em deixar dentro da Arca da Aliança as tábuas da Aliança, que são os 10 mandamentos. E aí a gente sabe, né, que é o Satanás trabalhando para que o máximo de muito pessoas bem, exatamente, Vitor. sejam enganados e não tenham um destino final que ele mesmo já sabe qual será. Exatamente. Então, é esse trabalho constante. E cabe a nós não apontar diretamente no ar de julgamento, mas ensinar no ar de didática, de amor, bondade, apresentar tudo isso. E eu queria ler com vocês Apocalipse 21, que diz assim, ó, no versículo 1, né? Vi um novo céu e nova terra, isso é João, tendo essa visão, né? Sim. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E aí vem o versículo 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí, por que essa promessa de Deus habitará com eles, quando a gente lê Êxodo, né? E farei um santuário para que eu possa tabernacular, habitar entre eles, né? Tabernacular com eles. Por que essa promessa de Deus habitará com eles é o clímax, é o estopim da história bíblica que a gente está vendo aqui em Êxodo? Cara, porque a Bíblia, ela aponta essa... Porque Deus é maravilhoso. Porque Deus é maravilhoso. E esse foi o episódio de hoje? É porque eu vou pegar aquela frase, a primeira frase, uma das primeiras frases que eu comentei no episódio, que é aquela restauração do relacionamento que ele quer com a gente. Ele sempre, a Bíblia inteira, a história que a Bíblia narra, além de todo o nosso guia, de como a gente deve ser, todo o nosso caráter que a gente deve construir, ela mostra todo o relacionamento que Deus está voltando e querendo construir com a gente de novo. Ele está mostrando todo essa construção. Cada passo que ele dá, cada plano que ele arquiteta, para que no final a gente possa estar se encontrando com ele novamente. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Tudo apontava para a morte de Cristo, que consequentemente nos daria a garantia da vida eterna. É um absurdo. Eu queria fazer um adendo aqui. É muito comum para a gente que está no podcast, para a gente que está no contexto cristão, ouvir o que o Vitório trouxe, né, de restaurar esse convívio, restaurar esse sempre dando o primeiro passo para refazer essa restauração, né? Exato, mas a minha Bíblia ela vai estar escrita um pouquinho diferente. Eu gosto da Bíblia do Joe. O Joe tá sempre, não sei se a sua vai estar melhor, Vitório, mas lá no início de tudo, Gênesis 3, com a queda do homem, diz assim, ó, Gênesis 3:8. Tá? Na minha pode estar um pouquinho diferente de entender, mas diz que quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, em algumas outras Bíblias vão falar que é como de costume, mostra, né, que o próprio Deus ali andava com eles, tinha esse relacionamento, tinha essa vivência, e aí precisa dele descer, precisa ter criado esse templo, esse tabernáculo, esse santuário, para que mais uma vez fosse imposto, fosse trazido, né, essa presença, esse relacionamento com ele, né? Sim. E é o clímax, porque é isso que Deus quer fazer, né? De tudo é restaurar esse relacionamento. Quer para sempre nos levar com ele, para ele. E exatamente. Concluir aquela promessa, né? Concluir a promessa que a gente vai ver ele. Quando a gente pega Apocalipse 21:3, Deus estará face a face com seus filhos.
Total, Amém. total. Da mesma Amém. forma que Adão e Eva tinham essa Sim. possibilidade, Essa né? possibilidade. Não dá nem para comentar mais. Não, pode comentar. Pode comentar, Gregão. Não, é tudo isso aí mesmo, cara. Eu falo só pra dar uma quebrada no gelo. Tava um clima muito solene, né? Não, mas é top, cara. Não, o clima que você... Cara, qual que é a... Preocupação deles desde o começo, né? Desde o de todos. começo. No começo era perfeito. Eu vou voltar aqui, que nem eu falo sempre, chovendo molhado, mas no começo era perfeito. Deus habitava de forma natural no meio, aí chegou o pecado, quebrou tudo. Ele montou um tabernáculo para Deus habitar de forma limitada no meio do povo e tentar resgatar essa comunhão, esse relacionamento. Depois ele manda o filho dele, e que vive no nosso meio mesmo, na época dele, ela viveu no nosso meio, ele foi Deus encarnado, vivendo com o povo, pagou pelo pecado. E nada mais é, o clímax é o quê? A gente voltar à condição original. Boa. Aceitar esse relacionamento, porque ele Voltar à tá condição sempre... original, que é voltar à condição original, que como é que eu falo, cara? Como tudo começou, né? Ele criou tudo perfeito, tinha seus filhos ali. O planejamento E ele não que ele precisava fez ser concluído, ser né? concluído do jeito que ele queria. Entendeu? É isso. Nós fizemos uma meleca. E não tem como a gente correr disso, porque a gente vê nas atitudes desse Deus, ele não é um Deus que só falou, ele não é um Deus que só proclamou, ele agiu, ele deu o primeiro passo no começo, ele deu o primeiro passo no meio, ele deu o primeiro passo durante toda a história, ele deu o primeiro passo no final, quando deu seu filho, e vai dar o primeiro passo em resgatar cada um de nós para a gente viver para sempre com ele. Primeiro pecado, ele procura e pergunta: Adão, onde estás? O plano de tudo começou no Éden, né? Pra vivermos juntos, ter esse relacionamento. Desculpa ter se eu esse te cortei. contato Não, próximo. Eu queria ler E- mais um pouquinho de coisa. Tô Pode brincando. ler. Mentira. Aí eu estragando E esse o plano raciocínio. termina com a humanidade morando com Deus, né? Tendo esse vislumbre total aqui. E a mensagem que eu queria trazer para você também, esse apelo, essa forçação em cima de ti, que é sim, é de espírito trazendo, é que você não se acomode nessas tendas temporárias daqui. Não se acomode com esse momento, com o momento que você está de vida, com a trajetória que você teve aqui. Saiba que dá para melhorar e saiba que o plano é ainda mais adiante, né? Viva com quem tá com os pés aqui na terra e os olhos no céu. Quem tem fixo nessa morada que já tá é sua, já tá conquistada, já foi pago, já tá ali. Feche seus olhos. Pai querido, não solta a nossa mão, Pai. Nos ajude a celebrarmos juntos e conquistarmos juntos isso contigo. Não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo, que pagou tudo isso por nós na cruz, Pai. O Senhor já nos deu as chaves na terra, só precisamos aceitar e se dirigir até o Senhor. Mas que ao fazer isso, Pai, a gente consiga levar muitas e muitas e muitas pessoas juntas, Pai. Porque sozinho não adianta. Eu sei que o Senhor quer estar com todos nós, né? Então, que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos encha do seu Santo Espírito a todo momento. É isso que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cara, Glória a Deus, Pai. foi um episódio top, cara, e uma temporada top que eu acho que temporada acabou, muito boa. que eu acho que acabou com a pergunta perfeita, mano. Cedo, né? Não, e acabou com a pergunta perfeita, cara. Qual que é o clímax, né, cara? É o desfecho perfeito. Eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. A humanidade redimida voltará ao seu propósito original, viver eternamente na presença do Criador, sem pecado, dor ou distância. Amém. Eu acho que nós fizemos a primeira temporada, a segunda, e esse desfecho acho que foi perfeito. Eu passei não dá para esquecer, né, que passou já 3 meses. Eu passei 3 meses comentando isso com os meus, falando que, cara, eu gostava de Êxodo, agora eu gosto ainda mais e pode ser que
seja o meu livro preferido, que é onde eu entendi as raízes a fundo. Poxa, eu tenho 10 anos próximo de Cristo, se eu vou falar assim, né? E só de agora, depois de 10 anos, que tudo fez sentido, que muitas das coisas fez sentido, que muitas das coisas eu me alicercei, né? E a gente chega ao fim de mais um episódio, mais uma temporada, né? 3 meses trabalhando, 3 meses apresentando isso para vocês, 3 meses... Parece que foi ontem, né? Ininterruptos, parece que foi ontem, e são 26 semanas constante. E o nosso maior inimigo, que a gente sempre comentou aqui, é o da constância. E se a gente conseguiu até aqui, você também consegue, né? Seja semanalmente, seja diariamente, seja mensalmente, tem esse ponto. Foram muitos encontros intensos, profundos, cheios da presença de Deus, arranca-rabos, mas faz parte de tudo aqui, né? E hoje a gente falando do tabernáculo... crescimento, né? Exatamente, exatamente. A gente entende que Deus estava com a gente o tempo todo, continua com a gente até aqui, Amém. Continua com você que está nos vendo até aqui. Isso é muito bom, né? O tabernáculo ele foi a tenda lá no deserto. Os nossos podcasts aqui, talvez eles tenham sido, né? Nossa tenda no digital, Amém. de alguma forma, para Sim. poder te alcançar, onde Deus falou, onde Deus tocou, onde Deus transformou, né? E esse é só o começo. Lembrar? Eu acho que faltou aquela frase, se não te tocou... Se não te tocou, você já sabe, né? Era a sequência, né? Era a sequência. Cara, esse conteúdo é feito pra você e feito com o objetivo de Deus tocar no seu coração. Então, se ele não te tocou, se ele te tocou, não interessa. Compartilha. Manda de novo. Manda pra todo mundo. Manda pra todo mundo, nos segue, curte, comenta, compartilha, faz tudo o que for possível, porque mais e mais pessoas podem ser alcançadas pelo seu simples ato, né? A gente sempre costuma falar que, imagina se todo mundo jogasse um papelzinho de bala no rio, como que ia ser, como ia ter essa poluição e tal. Mas imagina se todo mundo que está nos vendo, se todo mundo que passou aqui mandasse para uma nova pessoa. Cara, muitas e muitas pessoas que teriam esse contato, né? E entender que mesmo terminando essa temporada, a missão ela não para por aqui, ela continua, tá? Ela continua, a próxima temporada já tem hora e data marcada, então próximo sábado às 2 horas já sai um novo episódio para você. E a gente pode dar um spoiler aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na história subsequente ao Êxodo. Então a gente vai trabalhar ali Josué, um personagem incrível que deu sucessão aqui ao trabalho de Moisés, que deixou Deus usar mais uma vez a ele, né? Sim. E que fique muito bem claro. Por aqui a gente não grava conteúdo só por gravar. A gente faz isso aqui porque é o quê? Que anunciar o evangelho não é escolha. É missão. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, meu povo. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Será que Josué chega aí para brigar com José? Porque, cara, o Moisés já está empatado com o José na minha lista. Já tá ali, já. Na minha lista de preferência ali de quando eu chegar no céu. Boa. Quero falar com você. Conversar, né? Tamo junto, meu povo. Até o próximo. Valeu.